No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como reaproveitarem vidros de perfume, vidros de leite de coco e até mesmo garrafas para fazerem lindas estatuetas de gatinhos, assim como essa. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então aqui eu já tingi uma massa com tinta para tecido, ocre, ouro e branco, para deixar ela num tom mais clarinho. Vou usar uma bolinha de isopor de 45 milímetros, já passei cola, fiz um furinho aqui, que eu vou usar esse vidro de perfume, que é mais ou menos no mesmo tamanho dos vidrinhos de óleo de coco. Então, abri o furinho para a gente encaixar aqui dessa forma. Caso vocês forem fazer nessas garrafinhas de long neck aqui, ó, vocês vão utilizar a bola de isopor de 55 milímetros. Então, aqui eu vou fixar essa bolinha com um pouco de cola quente. Então, aqui eu tenho uma bolinha de massa um pouquinho maior que a bolinha de isopor que eu vou usar. E eu vou vir encapando essa bolinha, puxando toda a massa para baixo. Que eu vou precisar de massa aqui para fazer a parte mais gordinha aqui embaixo. Aqui eu vou deixar bem lisinha. E agora vamos começar a modelar o rostinho. Aqui eu vou empurrar um pouquinho para frente, onde eu vou precisar de mais. Pode ir passando um pouquinho de creme que vai facilitando para modelar, ó. Aqui eu já vou dando um beliscãozinho dos dois lados e venho ajeitando. Tá, pessoal? Ele vai ficar dessa forma. Aqui, então, vou fazer duas marcações que a gente vai fazer, então, o focinho dele, ó. Dividiu, vamos arredondando, puxando para lateral, arredondando a parte do meio, onde vai ser o focinho. Vou dando uma leve levantadinha. Aqui vou fazer uma marcação no meio. Daí pode ser com marcador de boquinha ou até uma faquinha. Vocês vêm e fazem aquela voltinha. Vamos cortar. Cortar não, vou marcar, ó, pra lateral.
Tá, pessoal, agora fiz isso aqui, eu vou vir aqui na lateral, dou uma pressionadinha, do outro lado também. Com o dedo mesmo, vocês podem vir empurrando pra cima. Ou com o pincel modelador, daí vocês vê como fica melhor. Aqui 2 pedacinhos de massa, eu vou fazer um enxerto acima dos olhos. Fazem 2 quibezinhos e vão colocar aqui, ó. Passar um pouquinho de água para fixar melhor. E aqui com o pincel modelador, vou unindo essas massas, ó, bem com calma. Vão colocando um pouquinho de água e vão ajeitando. Pedacinho de massa, vou fazer uma coxinha, que a gente vai fazer o narizinho. E aqui vou unindo essa massa também.
Então, aqui mais ou menos meia grama de massa. Dou uma alongadinha. E colo aqui, ó. E agora, com o pincel modelador, vou unindo essa massinha também, ó. E aqui com uma esteca, faquinha ou gravatinha, vamos fazer uma marcação. Aqui 4,5 gramas de massa, vou fazer um quibezinho e achatar, que aqui a gente vai fazer as 2 orelhas. Certo, gente? Então, feita a cabeça, vamos passar para o corpo. Então, aqui agora eu vou fazer o enchimento, onde vai ser as perninhas deles. Uma bolinha de massa de mais ou menos 30 gramas, 2, aliás, nós precisamos, uma para cada lado.
Caso vocês forem fazer em garrafas grandes, tipo essa garrafinha aqui, long neck, daí essa aqui vocês podem fazer esse preenchimento aqui, ou com um pedacinho de bola de isopor, ou com papel alumínio, tá, pessoal? Eu vou fazer com massa mesmo, porque como não é... Esse gatinho aqui não vai ser tão grande, esse vidro é menor, então eu vou fazer com massa mesmo. Mas daí vocês preenchem como vocês quiserem, tá? Vamos fazer isso aqui. E vamos colar nas laterais, que é parte da perninha dele. Isso aqui vocês não precisam se preocupar em ajeitar muito, porque é uma parte que não vai aparecer. Depois a gente vai encapar e vocês podem aproveitar também restinhos de massa que vocês têm aí, que já tá meio durinho, meio seco. Aproveito para fazer esse preenchimento. Se vocês quiserem mais gordinho, deixo com mais massa, faz um preenchimento maior. Esse aqui eu fiz com bola de isopor, ó. Ele ficou mais gordinho essa parte. Aqui vai ficar, como eu vou fazer com massa, eu não vou fazer tão gordinho, tá, pessoal? Então, dessa forma, vamos fazer do outro lado também. Então, aqui fiz o preenchimento. A parte de trás, ela ficou com espaço bem pequeno. E na parte da frente, com espaço maior, que aqui a gente vai colocar a patinha dianteira. Então, aqui eu também vou fazer um preenchimento bem aqui na frente. Esse gatinho aqui, ele tá virando, ele não tá virado de frente, ó. Vocês percebem que a cabecinha dele tá meio virada pra lateral. É assim mesmo que eu quis fazer. Esse aqui tá virado de frente, esse vai ficar olhando pro lado. Então, um pedacinho de massa aqui também eu vou fazer um preenchimento aqui na frente, ó. Aí vocês coloquem massa ou papel alumínio, qualquer um dos dois que vocês fizerem, fica legal. Quem tiver vidrinhos menores também pode fazer uns gatinhos menores, fica bem legal. Dá para fazer trios de gatinhos, cada um de tamanho diferente. Para decoração fica super lindo. Então, aqui eu abri uma massa, mesmo tom que eu usei na cabecinha, não muito grossa, mas também não muito fina, tá, pessoal? Se for muito fininha, dela fica toda desparelha, então, vocês veem aí a grossura que vocês querem. Aqui eu vou passar cola branca em todo esse vidrinho e vou vir encapando. Aqui eu vou deixar secar só um pouquinho, que daí vai ficar melhor para trabalhar. Daí vocês vêm com calma, acomodando a massinha, cuidando para não deixar ar por baixo. Mas caso ficar alguma bolha de ar, vocês vêm com a pontinha do alfinete ou um palito e tirem esse ar. Essa massa, gente, que eu tô usando aqui é a massa caseira que eu já ensinei no canal. Vou deixar na descrição o link, que é uma massa bem gostosa para trabalhar e vocês vão gostar de aprender, tá bom, pessoal? Super fácil de fazer. Só pegar o jeitinho que dá super certo.
Então, feito isso, pessoal, agora é só alisar bem o corpinho. Aqui eu vou passar um pouquinho de amido de milho, que facilita bastante para a gente deixar bem lisinho. Pode passar bastante e aqui vocês vêm esfregando e alisando. Então, depois de alisar bem, vocês vão deixar secar de um dia para o outro ou algumas horas, para que quando a gente for colocar as patinhas, a gente não acaba amassando essa parte que a gente já deixou bem lisinho. Então, vamos aguardar secar um pouco para a gente dar sequência à nossa peça. Então, aqui atrás, no bumbum do gatinho, eu vou colocar um pedaço de massa para deixar uma forma mais arredondada. Passei um pouco de cola e agora eu vou unindo essa parte, já nessa parte que já secou um pouco. Tá, pessoal? Vamos deixar ele bem redondinho aqui atrás. Vamos deixar secando a parte de trás um pouco, enquanto a gente vai colocar já as patinhas dianteiras. Então, aqui eu tenho duas bolinhas de 25 gramas cada uma. Vou alongar, deixando as duas extremidades mais gordinhas. Aqui fiz a patinha, vou fazer 3 marcações. Certo, pessoal? Então, da mesma forma, eu vou fazer a outra. Vou medir para ver se estão iguais. Então, aqui o comprimento da patinha, vocês vão ver de acordo com a garrafa que vocês vão usar. Mais ou menos abaixo da altura dessa parte saliente aqui que a gente deixou. Então, vocês medem, tá ok o tamanho e só colar, então. Então, aqui antes de colar, eu vou colocar um pedacinho de isopor para dar uma certa altura, que eu vou querer a pata um pouquinho mais longa. Porque depois, quando secar, para que ela não fique mais curta. E aqui eu já vou posicionar, ó. Certo, pessoal? Então, a cada etapa que vocês vão fazendo, sempre deixe secar um pouquinho, que fica melhor de trabalhar. Para as patinhas traseiras, então, 2 bolinhas de 10 gramas cada uma, eu vou fazer uma coxinha, não muito alongada e nem muito fina. Achatar e fazer 3 marcações.
Certo, pessoal? Prontas as patinhas também. Para o rabo, então, 35 gramas de massa. Vou alongar, deixando de um dos lados um pouquinho mais de massa. Então, aqui ele vai ficar com 17 centímetros. Daí, vocês, se vocês quiserem fazer mais longo ou mais curto, é com vocês. Então, fiz essa parte, vou passar um pouco de cola aqui embaixo. Tirar um pouquinho aqui pra mim colar, ó. Aqui eu vou colar essa parte mais gordinha. Vou unir essa massa. Daí aqui vocês vão ver se vocês querem colocar para cima, dessa forma, vou colocar para o lado. Esse aqui eu vou colocar, vou colar no ladinho, ó. Vem dando a volta e vem fixando. Tá, pessoal? Deixe seu like aí, então, se vocês estiverem gostando da aula de hoje. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos e deixe aí nos comentários alguma sugestão, caso vocês queiram. Não vou prometer que eu faça todas as sugestões, mas sempre gosto de saber para que eu possa ter assim uma direção do que vocês querem aprender, tá bom, pessoal? Então, assim vocês vão deixar secar agora de um dia para o outro, para depois vir com a pintura. Então, pessoal, aqui voltei para a gente fazer a pintura. Eu vou dar 3 opções que vocês poderão pintar esse gatinho aqui, ó. Aqui eu coloquei apenas os detalhes em dourado, o rabinho, as barbinhas e nas orelhinhas também. Aqui eu usei o Vitro 150, que é uma tinta, ela é própria para cerâmica, vidro, porcelana. Ela vai ao forno, mas no caso, como é biscuit aqui, vocês não vão colocar no forno. Vão deixar secar naturalmente e depois ativar o brilho do dourado com um secador de cabelo, tá bom, pessoal? Caso vocês não tenham esse Vitro 150, vocês podem fazer também, pode pintar com Metal Colors. Eu vou pintar essa peça aqui de hoje com giz pastel, que eu acho que vai ficar bem legal. Mas vocês podem também fazer ela toda, pintar ela toda dourada, também utilizando qualquer uma dessas duas tintas, e daí não fazem detalhe nenhum, só apenas pinte tudo de dourado, tá bom, pessoal? Então, bora lá pintar essa pecinha de hoje. Não tá bem seco, se houver algum probleminha aí, vocês me desculpem, tá ainda molhadinho, mas vocês vão aguardar secar bem. Então, aqui eu vou utilizar o giz pastel, é um telha e um marrom bem escuro. Então, vocês podem também colocar um pouquinho de amarelo junto, que também fica legal. Até eu já vou raspar aqui um pedacinho, que eu vou acrescentando junto, para dar uma clareada nessa peça, tá, gente? Vocês podem raspar ele, que ele fica melhor para trabalhar. Então, aqui vocês vão começar primeiro com a cor mais clara. Depois, vocês vão passar pro telha, o amarelo, no caso, telha. E, por último, vão retocar com o marrom em alguns pontos apenas. Então, vamos colocar primeiro um amarelinho. Vamos passar pro telha.
aqui, depois de ter colocado as cores mais claras, então a gente vem retocando com um marrom bem escuro ou preto, se vocês preferirem. Então aqui, para finalizar, tinta PVA preta ou marrom escuro, a gente vai fazer os últimos detalhes. Assim, finalizando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!